Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho. Depois de uma pausa aqui no canal, do vídeo das línguas indo-europeias, que é meio que o tópico de linguística histórica mais pedido de todos, né? Eu dei uma pausa, né, depois de fazer aqui por mais de 3 anos e meio, quase 4 anos aqui o canal. A gente chegou a mais de 40 mil inscritos e eu pausei um pouco também para refletir sobre como o canal vai evoluir nos próximos meses, nos próximos anos. Então fiquem ligados que o canal vai ter novidades, vai mudar bastante, vai ter outras coisas, eu decidi 100%, mas vai ter coisas diferentes também, certamente. E nesse vídeo especificamente eu quero começar a minha série de inglês avançado. So I want to start my advanced English course here on the channel. If you already speak English, if you are clearly beyond basics, if you have a fluent English, but you feel like your English is stuck, your English doesn't evolve past a certain amount of problems and certain amount of deficiencies that your English may have, your vocabulary, your understanding, your passive understanding, and your active capacity to produce English sentences may not be evolving as quickly as you would like to have. Maybe you're kind of stuck on a semi-advanced level for a while. This series of videos is designed for you, and it's a part of my mentoring system, my online mentoring system. There is a language teaching system that I've developed based on either WhatsApp or Telegram or whatever communication app you may have on your computer or on your cell phone. So you contact me using my email that will be here shown right beneath me, that you can use to contact me for many purposes. And you contact me and you can add me to your Telegram or WhatsApp. We can have a few days, a couple of weeks of trial. And if you decide to join, you join my mentoring system. You can choose English, German. I typically teach English, German, maybe Swedish, Russian, a few other languages that I speak, but usually these 4 languages, maybe Dutch or Polish, Italian as well. There are languages that I speak well. These languages I'm offering in my mentoring system, and I'll teach them online to you. You add me to your Telegram. We start having online video calls every week or so. It depends on the program you choose. And you have a page on the internet, a Google document page, where I'll post written content to you, so you can work on it for a few days, and then over the course of the mentoring system, over the course of our calls, I'll correct your content, comment on it, and you also use the Telegram or WhatsApp to record the audio so we can test pronunciation online without ever leaving your home. Just very convenient, very interesting system. So you contact me on my email, and I'll let you know exactly what are the conditions, how many plans exist, because those things tend to vary over time. The system is always evolving. I'm always creating new things. So you can contact me. It doesn't have to be in English. It can be in Portuguese, okay? You can combine, you can actually add more languages to the system. You can learn 2 languages at the same time in the mentoring system as well. So sometimes I teach my students, even Brazilian students that I teach them German in English. They have an advanced English or intermediate English, and they have a beginner's level on German, and I'll teach them German using English. So we can reconcile 2 languages in one single space without actually using Portuguese at all. You can just teach them 2 languages simultaneously. And other students of mine have chosen German with Russian or English with Swedish. So many combinations are available. And if you want to have also an introduction to the world of translation, professional translations, I've been a professional translator since 2005 or so. So I have over 15 years experience in being a professional translator for a number of agencies. That means that I can introduce you to the software, the online interfaces, the billing systems, how much to charge, how to work, and also especially how to translate
stuff from the languages that I usually translate from or into, which are English, German, Brazilian, Portuguese for the most part. I can offer you an introduction to the world of translations if you want to join that world, because it's a good way to make money online. I mean, to make money online using online opportunities, making money with translations. If you have an advanced level in at least one foreign language, you can start making money maybe immediately. Just I'll tell you exactly where to go on the internet to get what you need, what software to get, how to use that software, and you'll be making money probably in a couple of weeks, maybe a couple of months. So, and also consider buying my online dictionary, my Intuitionary, which is, for the moment, has 14 languages, 14 European languages. I'm also adding Chinese, Arabic, and Japanese, probably next year, 2023. But right now in 2022, I've already added the 14 main European languages, and it's an online thematic dictionary that helps you acquire the vocabulary of your target languages with far more ease, with far more convenience, with a far greater convenience than using traditional dictionaries, either online or paper dictionaries. They are usually around. Usually they follow the principle of alphabetical order or just individual word search. My dictionary is thematic. You find a word, you look for knife, you're going to find fork, spoon, to stab, cutlery, anything that goes along with that world of knife. We will be surrounded by it, we'll be surrounding it. We'll be surrounding the word knife, and you also find any irregular plurals or irregular verb forms. You can also hear the pronunciation of words if you use the Google Translate plugin on the dictionary in conjunction with the dictionary. So you can send me an email and I'll tell you how to participate, how to join the dictionary, the Intuitionary, my online multi-language thematic, which is now also configurable, customizable tool to learning the world's languages vocabulary. Right now we're gonna go to the advanced English tips, so you can get a glimpse of how I teach people who already speak good English how to take their English from good to near perfect, to near native level, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês os principais pontos de inglês avançado que eu vou abordar mais ou menos de leve aqui no vídeo e que eu abordo de maneira aprofundada na mentoria, no sistema de mentoria que vocês podem entrar. Basta entrar em contato comigo, a gente, já expliquei tudo. Quem quiser entrar no sistema de mentoria, eu sou seu professor online. E aqui eu vou explicar alguns dos sistemas que eu passo para os meus alunos mais avançados, para quem quer levar o inglês para aquele nível que causa até inveja, aquele nível extremamente avançado. E para isso a gente precisa abordar uns temas que os brasileiros geralmente têm dificuldade, estrangeiros no geral têm dificuldade em entender. Então, uma pequena lista aqui de temas que eu passo para os meus alunos mais avançados são verbos resultativos, por exemplo, um deles. Verbos resultativos são expressões como, por exemplo, to shoot someone dead. To shoot, a gente sabe, shoot é você disparar, atirar. E dead é morto. O que é shoot someone dead? Agora, você atirar em alguém não significa que você matou aquela pessoa, Você atirou, a pessoa pode sobreviver ao disparo. So, shoot dead é um verbo que em inglês exprime a noção de que você, realmente, ao atirar na pessoa, fez com que ela morresse. Você fez e causou a morte, fez com que ela ficasse morta, que é dead. Dead é morto. Como você, então, o inglês tem mais ou menos uns 50 verbos, pelo menos em grande uso, que usa essa estrutura resultativa. Tem um verbo, e esse verbo é complementado com uma partícula que indica o resultado final que foi atingido por aquela ação. Então não é meramente to shoot, shoot é meramente atirar. Mas a partícula dead no final, que vai ser geralmente um adjetivo ou um advérbio no final, é que vai indicar o estado atingido por aquela ação. No caso aí que você realmente fez com que a pessoa morresse. Então geralmente a gente pode, em muitos casos, a gente pode traduzir, inclusive vale para o tradutor. Você que quer virar tradutor de inglês, como é que a gente traduz esse tipo de construção para o português? Não é sempre fácil,
mas a maneira mais produtiva é você pensar com a partícula, essa partícula de resultado, você transforma ela num verbo em português, e transforma ela no verbo principal da frase. E o que é o verbo no inglês, você transforma num gerúndio ou numa construção adverbial periférica no português. Então, to shoot someone dead fica matar alguém a tiros, matar alguém a bala, matar alguém atirando. Pega o dead e transforma dead num verbo. Dead é morto, então é o verbo matar alguém. E o verbo atirar, você coloca como na periferia da frase como a circunstância de como você matou a pessoa. Matou a pessoa a bala, matou a pessoa a tiros. Você matou a pessoa baleando essa pessoa. Foi morto a balas, você matar alguém a balas. Então você pega essa, por exemplo, to wipe the table clean. To wipe, em inglês, é você passar um pano. Esfregar, assim, você roçar alguma coisa na superfície. Wipe. To wipe the table é você passar, assim, um pano, alguma coisa assim numa mesa. To wipe the table clean é você... Então, como é que você faz? Você limpar a mesa passando o pano. Então, você pega a partícula clean, que é a partícula resultativa, transforma no verbo principal. O sujeito fala que você está limpando, you are wiping the table clean. Então, você não vai falar, você está esfregando a mesa limpa. Fica totalmente errado em português. Da mesma maneira, como shooting someone dead, fica errado você falar, você está atirando em alguém morto. Não é isso. Você está matando alguém a balas. You are wiping the table clean, e você está limpando a mesa, pega a partícula clean do inglês e transforma a partícula resultativa do inglês e transforma no verbo principal, transforma no verbo limpar. Você está limpando a mesa com um pano, passando o pano. Está limpando a mesa passando o pano, limpando a mesa a panos. Então, limpando a mesa com algum tipo de esfregão, dependendo do que você estiver usando. Aí o seu bom senso vai ter que entrar em operação. Então essas são as construções resultativas. Qual é o segundo tópico de inglês que é uma das chaves para aprender o inglês avançado? Verbos intransitivos pré-postos, né? Verbos intransitivos pré-postos, o que é? Verbos intransitivos são colocados antes do sujeito. No inglês existe uma resistência muito forte às construções com o verbo antes do sujeito. Em português é comum um verbo, pelo menos intransitivo, né? Quando ser colocado antes do sujeito. O verbo intransitivo é aquele verbo que não tem objeto, só tem um sujeito. Então no português você pode pegar as crianças morreram, as pessoas morreram ou morreram pessoas. 50 pessoas morreram ou morreram 50 pessoas. Nasceram 50 bebês ou 50 bebês nasceram. Depende da ênfase que você quer dar. O português tem toda uma história por trás, mas eu não vou dar aula de português aqui. No inglês você não pode fazer isso. Você não pode falar died 50 people. Tem que falar 50 people died. Mas às vezes você pode colocar o verbo antes do sujeito. Por exemplo, se você falar chegaram 50 pessoas, pode falar 50 people arrived. Mas tem um jeito de colocar o arrive antes do 50 people, que é usando o sujeito there. É chamada frontalização com there. Você pega there arrived 50 people. Em alguns verbos de fenômeno, isso pode ser there appeared another problem. Ali apareceu um novo problema. Você coloca o ali, esse there, como um pseudo-sujeito, e isso permite que o verbo possa se mover para antes do sujeito verdadeiro, porque você tem um pseudo-sujeito, que é o there, agindo como preenchendo a lacuna do sujeito, que o verbo não consegue, em inglês o verbo não consegue pular para antes do sujeito e ficar boiando no começo da frase. Então antes dele tem que ter outra coisa. Eu tenho uma agonia a ser a primeira palavra, a não ser em perguntas, quando tem minha versão, né? Como é tipo das línguas germânicas. Então você vai colocar esse there no começo. There appeared 50 people. Ali apareceram 50 pessoas, né? Tecnicamente seria apareceram 50 pessoas, só que tem que ter o there no começo. Então essa é a frontalização there, chamada também de verbos transitivos pré-postos, como eu chamo na minha lição, tem esse título, né? Não se assustem com os nomes, né? Que vai ficar depois tudo explicado, né? Os quantitativos atributivos no singular, né? Você pode colocar em inglês many a man, por exemplo. É uma construção antiga, na verdade é uma imitação de uma construção que existia no inglês medieval, chamado inglês médio, que foi preservado em certas formulações por uma questão de soar bonito, né? Então é comum a gente ter no inglês ainda many a man, many a country, em vez de many countries e many men. Isso surge no inglês erudito. Então não se assustem se vocês virem many, é o artigo indefinido a, e um singular depois. Isso tem um sentido de plural ainda. Isso ainda é plural. Isso é uma coisa que...
O quarto ponto aqui, o infinitivo negativo, isso é muito produtivo. O infinitivo negativo é como não fazer alguma coisa. Eu fiz isso para ele não sofrer. Como é que se diria isso? Eu fiz isso para ele não sofrer, né? Você tem uma frase infinitiva, não é? Eu fiz isso, tudo bem. I did that. I did this. Né? Mas como é que é para ele não sofrer? Em português a gente tem essas frases com pra, né? Pra X fazer Y. Né? No inglês também tem essas frases, né? Daí seria for X to do Y. Ou, como é que você faz? No positivo, tudo bem. Se eu fiz isso para ele sofrer, você diria I did this for him to suffer. A frase for to do inglês também é um tópico de inglês avançado. Não é tão avançado assim, eu diria que é mais inglês intermediário. Se você não sabe o for to, você não está tão avançado assim, tá? Então, esse tipo de frase para alguém fazer alguma coisa é for somebody to do something. Então, eu estou aqui para aprender inglês. I am here in order to learn English. Ou então, eu estou aqui para ensinar, para que você aprenda inglês. I'm here for you to learn English. Né? Então, pode ser in order to, pode ser for, mais o sujeito, mais o verbo, com o to. Então, agora, e se a frase não é para não fazer? Você coloca o not imediatamente antes do verbo, sem usar don't, pelo amor de Deus, né? Usa o cérebro, tá? O verbo don't e didn't, doesn't, essa negação com don't, didn't, doesn't, é só feita no presente e no passado simples. O infinitivo não pode ser negado com don't, tá? Não pode ser negado com do, aliás, de maneira nenhuma. Você vai falar, o infinitivo tipicamente é not alguma coisa, not mais o verbo. Ou not to mais o verbo. Então, eu fiz isso para ele não sofrer, I did this for him not to suffer. Né? For him not to suffer. Se o infinitivo for o sujeito de outro verbo, por exemplo, não sofrer é difícil. Né? Sofrer é difícil. Bom, é uma coisa que sofrer. Sofrer é difícil, você coloca o infinitivo no gerúndio em inglês. Né? Você pode falar suffering is hard. E o infinitivo disso vai ser not suffering is hard. Eu não consigo não rir. Você está falando que é impossível você ficar com a cara séria. Eu não consigo não rir. Eu não consigo rir, dá fácil. Você pode falar I can't laugh. Simplíssimo. Mas como é que eu não consigo não rir? I can't not laugh. Eu não consigo não rir. Aí tem uma negação dupla, tá? Can't not. Mas a negação dupla aí nesse caso vale porque você está negando o fato que você não consegue não rir. Ou seja, você tem que rir. As negações se cancelam, você faz uma frase positiva dizendo que você está rindo. Quinto ponto aqui é o they indefinido. Isso é muito they de gênero. They é uma espécie de pronome neutro. Antes dessa moda de pronome neutro agora dos movimentos aí de gênero, feminismos e transexualismos e tudo mais, criarem essa moda do pronome neutro, né? essa inovação aí dos pronomes neutros que está no seu início, aí não vou nem julgar aqui. O inglês já tem um pronome neutro definido, que surgiu por uma espécie de maneira de não indicar o gênero nem o mesmo número do sujeito quando você tem uma coisa indefinida. Quando você ou não quer especificar ou não sabe, não tem como especificar o gênero de alguma coisa. É they. O pronome aqui originalmente é a terceira pessoa, no plural, é eles, né? Eles, they significa eles ou elas. Já por si só é de gênero neutro, porque o plural, como em todas as línguas germânicas, o plural não tem distinção de gênero. Qualquer pronome no plural nas línguas germânicas modernas, eu acho que não tem exceção. As antigas até tinham, né, uma distinção de gênero no plural. Hoje em dia, os pronomes no plural, tanto em alemão, quanto em inglês, quanto em sueco, holandês, dinamarquês, a gente tem só um pronome no plural para todos os gêneros. Então, o they acaba sendo usado em vários lugares onde, em outras línguas como o português, a gente não tem como ser neutro ainda, a menos que esses pronomes neutros sejam inventados aí, né, e peguem aí, que essa moda pegue, né? Então, por exemplo, se você fala when somebody kills a person, ou seja, quando alguém mata uma pessoa, como é que você falaria? Quando alguém mata uma pessoa, né, tem que ser punido. Esse alguém que matou a pessoa tem que ser punido. Como é que você vai falar um pronome que se refere ao someone? Como é que você fala um pronome que se refere ao someone no inglês tradicional, que foi usado até algumas décadas atrás, os manuais de estilo inglês falavam que tinha que ser retomado por um he, que o pronome neutro do inglês era o he,
o pronome masculino era um pronome genérico, como em português, né? Se alguém mata uma pessoa, ele tem que ser punido. Alguém é ele. Né? Se alguém mata uma mulher, ele tem que ser punido. No inglês, desde os anos 80, 70 em diante, começou mesmo antes dessa moda, foi uma coisa que meio uma evolução natural no inglês, retomar esses pronomes indefinidos como someone por um pronome they. When somebody kills a person, they must be punished. Ou seja, someone é o they, né? Se você pegar alguém na rua aí, tá proibido sair na rua. Se você pegar alguém na rua, mata essa pessoa. Mata ele, né? Em português tem que falar mata ele, né? Mate-o. Em português clássico, né? Mas seria o ele o pronome no português. Em inglês é assim, if you see somebody on the street, kill them. If you see somebody or someone on the street, kill them. Tá? No inglês moderno é perfeitamente aceito. E com esses movimentos de gênero moderno, ainda mais, né? Fica mais conveniente ainda você usar o they, que é uma coisa que já vinha evoluindo no inglês desde o século XIX, pelo menos, mas até os anos 80, 70, no século passado, ainda era reprimido pelo prescritivismo linguístico, pelos manuais de estilo das grandes publicações, das universidades, pelos supostos gramáticos aí, né, na língua. Mas é uma maneira extremamente elegante de resolver o problema de você ter um antecedente genérico, indefinido como alguém, né? Por exemplo, você vai falar, qualquer pessoa pode perder a sua vida, né? Anyone can lose. Como é que é a sua vida? Como é que é a vida desse anyone? Qualquer pessoa. Em português você fala sua, que é um pronome originalmente de terceira pessoa. Nesse caso, sua é bom porque ele não indica o gênero do possuidor, né? Indica só o gênero do possuído. Que é seu vira para sua, mas o possuidor pode ser ela ou ele, né? A gente tem um pronome realmente, um possessivo neutro, mas em inglês você vai falar anyone can lose their life. Anyone can lose, not his life. Até os anos 80, 70, 60, você tinha que dizer anyone can lose his life. Se você for escrever num New York Times, numa grande revista, for fazer um texto aí acadêmico, você teria que colocar anyone can lose his life. Não, anyone can lose their life. Daí esse their life é do anyone. Então esse é o uso do they com um pronome de gênero neutro, de neutralidade genérica não, né? Seria neutralidade sexual. Ele tem especialmente quando o antecedente não só indefinido, mas também qualquer coisa. Se você falar I saw many people on the street, não, I saw a man. Se você for usar a palavra child, que é uma criança. Criança não tem um gênero definido, né? Child. Ou kid. I saw a child on the street and they lost their... and they had I saw a child on the street and they had a cap on their head. Você pode falar assim, eu vi uma criança na rua e they had a cap on their head, mas é uma criança só. Como é que é they? Porque aí é genérica, você está usando um pronome cujo gênero é neutro. Ele tinha, ou ela tinha, em português não tem como usar eles, mas no inglês tem, eu uso. Você vai falar que eles tinham um boné na cabeça. This is not just going to go away. They're going to come looking for it. You're not trying to steal her. Do you think I'm capable of that? I don't know what you're capable of anymore, Lenny. Right now, I'm just trying to figure this out because none of it makes sense. I'm not the kind of person who steals a horse from their husband. What do you think I was trying to do? Run away. A inversão had, isso aí é uma coisa que é bem comum no inglês escrito, mais erudito. Pode ser falado também, é mais uma questão de formalidade ou não, né? No inglês formal, você pode pegar um verbo que está no passado mais que perfeito. Se você inverter o verbo com o sujeito sem fazer perguntas, está dizendo uma possibilidade, equivalente a usar a conjunção ser naquela frase. Em português a gente também pode fazer isso, é bem interessante, eu não sei por que a gente pode fazer isso só nessa parte, só se o verbo tiver o auxiliar tinha, que é o had do inglês. Né? Se você falar they had arrived earlier, eles tinham chegado mais cedo. They had arrived earlier. Se você quiser falar, se eles tivessem chegado mais cedo, no inglês, você pode falar if they had arrived earlier. Também, perfeitamente correto. Coloca o if no começo. Se eles tivessem chegado mais cedo, a gente teria tempo para... Né, uma frase normal. If they had arrived earlier, mas você pode falar também had they arrived earlier, we would have more time.
had they arrived earlier, we would have had more time. Então, meramente a inversão já indica a inversão do had com o sujeito. Não é esse tipo de frase, o auxiliar é o had, mas só com had, não com have. Então, se falar they have arrived earlier, para usar o present perfect, they have arrived, você não pode falar have they arrived earlier. Não tem essa função, não funciona, não dá esse sentido de se eles chegaram. Não é isso. Só o had pode inverter com o sujeito e dar essa. Tivessem eles chegado mais cedo, em português também funciona, né? Se eles tivessem chegado mais cedo ou tivessem eles chegado mais cedo. A gente tem essa inversão do had para indicar uma noção de hipótese, equivalente ao uso da conjunção se. Aqui você tira a conjunção se e meramente inverte o had com o sujeito e tem uma conjunção se implícita. É a diferença do uso de whether para if. Isso não é uma coisa muito avançada no inglês, é mais intermediário, quase que básico, vai. Não é tão assim, mas eu gosto de dar uma... Parece que muita gente sabe, mas não sabe muito bem qual é a diferença entre whether e if. O if é mais genérico. O if ele pode fazer às vezes de qualquer tipo de se, né? If, I don't know if he will die. Eu não sei se ele vai morrer, né? Mas geralmente o whether é mais limitado no uso. Ele só pode ser usado em frases que podem ser seguidas de ou não. Uma frase binária. Eu não sei se ele vai morrer ou não. I don't know whether he'll die. I don't know whether he'll die. Eu não sei se ele vai morrer. Ele fica implícito ou não. Eu não sei se vai morrer ou não. Mas se você falar, por exemplo, se ele morrer, eu vou ficar triste. Nesse caso só pode ser if. Porque você não pode falar, se ele morrer ou não, eu vou ficar triste. Não. Então, só você morrer. Você está considerando só uma possibilidade. Nesse caso é só if. Você não pode colocar ou não. Então você não pode falar whether he dies, I'll be sad. Whether he dies, não é. If he dies, I'll be sad. Mas I don't know whether he'll die or survive. I don't know whether he'll die or not. Se você colocar, pode colocar o ou não depois, você pode colocar o whether. Mas as frases que aceitam whether também podem ser feitas com if em alguns casos. Né? Pode falar I don't know if he'll die or not. Aí essas frases ou com ou não podem levar o whether ou não. Daí fica a cargo do estilo. O whether soa um pouco mais formal e recomendo que vocês usem o whether sempre que possível para mostrarem que sabem, especialmente numa prova de inglês. Aí façam um teste do ou não que vai dar certo. Uma coisa interessante da pronúncia, aqui eu nem sei quantos pontos eu estou falando já. A derivação de substantivos pelo retrocesso. Olha o nome das coisas, né? Não sei nem que nome que eu dou, mas é quando o substantivo e o verbo variam só pela sílaba tônica. Eles se distinguem só pela sílaba tônica, por exemplo, né? O verbo export, to export, é exportar. Mas um produto de exportação, ou uma atividade de exportação é export. This is an export. Exports and imports. Exportações e importações. Exports and imports. Mas o verbo não é to export, é to export. Aí a sílaba tônica do verbo sempre fica no final. Quando tem essa variação nos substantivos e verbos, nos pares de palavras, tem essa derivação, tem essa variação, sempre o substantivo é acentuado no começo e o verbo é acentuado no final. Então, the export é a exportação, the import é a importação. E o verbo importar é to import. Né? Então, a gente tem outros verbos, como, por exemplo, às vezes o significado muda bastante. Que pode até dizer que não é bem um para, mas são palavras que se escrevem iguais, mas tem um significado bem diferente. Como, por exemplo, object, que é um objeto inanimado, qualquer coisa que não tem vida, é um objeto, uma coisa. The object. This is an object. This is an inanimate object. Mas tem um verbo to object, que é você objecionar, você colocar uma objeção, você interpor, né, um contra-argumento a alguma coisa. Então é to object. The lawyer objected in the courthouse. He objected. I object, Your Honor. Né, que você vê em todos os filmes americanos. To object. Então, em inglês tem pelo menos umas 50, 60 palavras que tem esse tipo de variação, baseada na variação da sílaba tônica. Por exemplo, o verbo record. O verbo record é o verbo gravar, fazer uma gravação. Então, record, registrar, gravar. Mas um registro, uma gravação, né, ou então um recorde olímpico, né, tipo esportivo, né, a record.
Ou então também um disco, né? Aqueles discos antigos tinham... Você gravava um disco de plástico, né? A record. A record. O substantivo é record, mas o verbo é to record. They recorded a record. Eles gravaram um disco. Na época que fazia disco de LP. Né? Permit. Né? Permit. A permit. Do you have a permit for that? Do you have a permit? Você tem uma permissão para isso? Tem uma autorização para isso? A permit. A permit é uma autorização. Agora o verbo to permit. Did they permit you to do this? Did they permit you to build a house here? No, they didn't permit it. Daí é permit. O verbo permit. To insult. O verbo insultar. You're insulting me. Mas this is an insult. This is an insult. You are insulting me. Insult. A sílaba tônica é salt. Mas o verbo, no verbo, né? You are insulting me. Mas o substantivo é this is an insult. This is a big insult. A sílaba tônica in. Muda para primeira sílaba. Suspect. O verbo suspeitar. To suspect. They are suspecting of me. Eles estão suspeitando de mim. They are suspecting of me. They think I am a suspect. Eu sou um suspeito. I am a suspect. Então eu fiz uma lista aqui, né? Foi difícil caçar essas palavras. Tem umas listas bem... uma das listagens mais difíceis de fazer em inglês, mas eu tenho uma lista aqui de pelo menos uns 40 verbos que eu diria que... 40, 50 verbos que eu diria que um falante de inglês avançado tem que saber. E tem que distinguir um do outro claramente, mesmo porque às vezes o significado muda quando muda a sílaba tônica, como no caso de object. Então cuidado aí. Então, essa lição é importante. Geralmente toma aí umas 2 ou 3 semanas na mentoria pra gente ver tudo. Uma das lições mais produtivas, uma coisa que devia estar no inglês básico, devia ser ensinado no básico, no intermediário pelo menos, né? Muita gente chega no inglês avançado, tem um inglês legal, fluente, vocabulário bem rico, mas não sabe distinguir os verbos posicionais, corporais posicionais, que tem na versão ingressiva e estativa. Espera um pouco, terminologia aí, nossa, não se assustem. O que são os verbos posicionais corporais? Verbo que indica a posição no seu corpo. Antigamente a gente pode assumir no corpo humano 3 posições, em pé, sentado e deitado. Né? Então, o inglês tem verbos para esses 3 compostos, né? Tanto o estado de estar em pé, estar sentado e estar deitado, quanto o ato de entrar no estado deitado, sentado e em pé. Ou seja, um implica o estado, meramente. Indica meramente que você está naquele estado, não indica que você mudou de estado. E tem um outro que vai ser um amiguinho dele, um par dele, que vai indicar que você estava em outro estado e passou a estar naquele estado, entrou. É chamado estativo e ingressivo. Eu trabalho muito com esses conceitos, porque na USP eu estudei aspecto, então eu li muito sobre aspecto de vários autores, eu estou desenvolvendo minha própria pesquisa dessa área para poder elucidar uma série de questões relativas ao aspecto. 2 aspectos, uma categoria aspectual que eu trabalho muito, até com meus alunos, é a categoria de ingressivo e estativo. Né? Estativo é aquele que indica o estado fixo. Nada mudou, você está indicando o estado de alguma coisa. Você está morto. O ingressivo seria você morreu. Aí você deixou de estar vivo e morreu. E o verbo morrer implica a mudança de estado de algo vivo para algo morto. Então o verbo morrer é ingressivo. A expressão está morto é estativa. Não indica nada. Né? Aqui eu só indica que o estado está ali. Então, no inglês, o verbo que indica estar em pé, né? O verbo estativo, estar em pé, é to stand. Tá? Stand não é ficar de pé. Stand é estar em pé. Se você falar I am standing here, eu estou de pé aqui. Geralmente a gente nem fala isso, fala eu estou aqui. Geralmente a gente não é tão específico. As línguas germânicas são bem específicas nesse aspecto. Eles têm verbos que geralmente o falante ele vai dizer que ele está em pé ali. I'm standing here. I'm standing here before you. Eu estou aqui perante a você. Então, I'm standing, eu estou de pé. Então, não significa que você mudou de estado, mas você está de pé. Agora, to stand up é o ingressivo de stand. To stand up implica, se você fala I stood up, ou I am standing up, a coisa bonita de figurar. I am standing up significa que você estava ou deitado ou sentado e você passou a estar de pé. I'm standing up, é o estado de ficar de pé. Você se levantar a ponto de ficar de pé. Então stand e stand up. Daí, essa é mais fácil, né? Os outros são um pouco mais difíceis. Sit e sit down são o equivalente do sentado. O verbo sit indica que você está sentado, não é o verbo sentar. O verbo sentar em português pode ter uma leitura estativa, mas geralmente é ingressivo, né? Você
Você fala, eu estou de pé, eu quero sentar. Eu quero sentar, ou seja, eu quero deixar de estar de pé e passar para o estado sentado. Em inglês, esse ingressivo é sit down. Não é to sit. Falar I'm sitting here, não é eu estou sentando aqui, eu estou sentado aqui. Você indica o estado, I'm sitting here. I'm sitting down, significa aí eu estou na ação de me colocar na posição sentada. I'm sitting down. Né? Então é diferente. Um indica o estado de estar sentado, outro indica a mudança de estado. E você está entrando no estado de estar sentado. Um estativo ingressivo. E o mais difícil deles é o verbo lie e o verbo lay. O verbo lie e o verbo lay é difícil até para os falantes nativos de inglês, que muitas vezes acabam confundindo e usando lay para tudo. Tem uma grande confusão no inglês falado, especialmente no inglês americano coloquial, de tirar o verbo lie, porque o verbo lie é igual ao verbo mentir em inglês. Então, na forma presente definitiva, ele é igual ao verbo lie de mentir. Mas no inglês clássico, no inglês realmente erudito, que você deve usar quando você escreve, quando você fala de maneira mais formal, o verbo lie é o estativo, é estar deitado. I'm lying on the floor. I am lying on the floor. Você está deitado no chão. I am lying. Lying, com ing. Se você falar I'm lying down on the floor, to lie down, é você passar a estar deitado. Você está em pé, sentado, I'm gonna lie down. Eu preciso... Estou cansado de ficar sentado. I'm sitting for too long. I've been sitting here all day on this couch, on this chair. I wanna lie down a little. Né? No inglês coloquial, americano especialmente, você fala I wanna lay down a little. Em inglês eles trocaram o lie pelo lay. Porque o verbo lie é regular. O verbo lie tem um passado lay. O que eu confundo era mais. O passado do verbo lie é igual ao presente do verbo lay. O verbo lay originalmente era colocar algo na posição deitada. Isso que a gente vai falar depois também. Além dos verbos ingressivos e estativos, tem também o transitivo ingressivo, que é quando você colocar uma coisa na posição deitada. Colocar algo na posição deitada é to lay. I laid it on my hand. I laid this roll of tape. I'm laying this roll of tape on my hand. I'm laying the roll of tape on the table. To lay é colocar numa posição deitada. Se você colocar assim, né? Você vai colocar I'm setting it, ou I'm standing it on my hand. Né? Não é muito normal. Ou putting, meramente putting, porque put é um pôr geral. Mas o verbo lay, qual é a diferença do lay para o outro verbo put? É que lay é colocar geralmente numa posição deitada, relaxada ou horizontal. To lay. Isso é lay. Isso não é lay. Né? Então tem ainda o verbo lay, de pôr. De colocar algo no deitado. O verbo tem a ver com estar deitado, só que colocar, ele é ingressivo e ele é transitivo, porque é fazer algo ficar deitado, né? E o verbo lay, de fazer algo deitado, é laid, laid. O passado dele é laid com L-A-I-D. E o verbo lie, que é estar deitado, tinha um passado simples lay e o participo passado lane. Bem diferente. No inglês moderno, houve uma fusão do verbo lie, lay, lane, com o verbo lay, laid, laid. E tudo virou lay, lay, laid. O verbo lie morreu. No inglês coloquial, mas formal, eu sei que, pelo menos nos Estados Unidos, isso aí já não é usado informalmente, espontaneamente pela população. É uma coisa que você aprende na escola, geralmente aprende na escola, e alguém vai falar I lay on the floor. No inglês clássico, I lay on the floor, eu estava deitado. Lay é o passado do verbo lie. I lie, eu estou deitado. I lay, eu estava deitado. I have lain, eu estive deitado. I had lain, eu tinha estado deitado. I had lain on the floor until this morning. E tem uma série de outras que não dá para falar aqui porque o vídeo é para ser um resumo só, mas não tem como falar tudo aqui porque essa é uma aula que a gente demora aí uns 2 meses falando disso aí e a pessoa ainda passa os meses e não esquece, tem que retomar. Tem muito subtexto aí e detalhe a ser estudado, né? E uma das outras coisas que eu na verdade acho que eu nem passei para meus alunos, né? Acho que não teve nenhum aluno que chegou lá ainda. Estou fazendo esse vídeo aqui em agosto, 15 de agosto de 2022, que é a combinação das preposições com os pronomes neutros ou interrogativos neutros. O que isso significa, né? Isso significa uma série de combinações das preposições com a palavra that e a palavra what, que no inglês antigo, no inglês desde o medieval, desde a anglo-saxão até mais ou menos o inglês moderno mais arcaico de Shakespeare, de 1600 e pouco, 1700,
bastante comumente, em vez de você colocar uma preposição com a palavra that ou what, você falava, você transformava o that ou what em there e where e colocava uma preposição no final como sufixo. Então você falava in that, naquilo. Você falava there in. Você não falava in what, que é no que. With what, né? Você fala, com o que. Com o que você vai... com o que você vai derrubar a parede? Com instrumentos. Você vai pegar o martelo, vai pegar dinamite. Como é que você vai derrubar a parede? Com o que? Então, no inglês moderno você pode falar with what. With what. No inglês mais arcaico você falava wherewith. O with what, o with era pro final e a palavra what virava where. Então wherewith é com o que. Só que essas palavras, elas são usadas ainda no inglês moderno, especialmente na linguagem jurídica, legalesa, um pouco mais arcaica, mais conservadora. Você encontra isso no inglês moderno bastante ainda. É importante entender o que significa, porque a gente também não entende e interpreta errado, porque o what virou where, então você acha que é uma palavra que está perguntando o quê? Está perguntando onde, não onde, é o quê? Não é o where de onde. Esse where é uma declinação antiga da palavra what. Então é in what, vira where in. E também this, com this virava here. O this virava here. Então in this, que é nisso, virava here in. Com isso, eu quero derrubar a parede com isso. Seria here with. Né? Então, por exemplo, no inglês legal, você fala, olha, por meio desta, ou seja, por meio desse documento, por meio desta, eu estou dando autorização para meu procurador agir em meu nome. Você pode falar herewith, ou hereby. By era por também, né? Por esta, por meio desta, né? Hereby, herewith, I grant by proxy powers to represent me in the court of law. Por meio desta, eu cedo ao meu procurador poderes de me representar num tribunal de lei. Então a gente tem que saber, né, o que é wherewith, herewith, therein, there with, o que mais? Therefore ainda se usa no inglês, que é o portanto, né? Por isso. Therefore, por isso, therefore. O que é o there? That. Isso, né? Aquilo. E o for é o for, só que hoje você escreve com E depois do R, né? Mas therefore é para isso, é a versão antiga de for that. Para isso, por isso. Você começa até a entender certas coisas que estão fossilizadas no inglês moderno, que vem dessa construção antiga, né? Therefore. Thereon, thereupon, upon that, né? Thereupon é muito usado como conjunção de tempo, né? Thereafter também, depois daquilo. Will be after forever. They were very happy thereafter. Eles ficaram muito felizes depois daquilo. Que tem também hence, outras palavras antigas do inglês usadas, hence, que é a partir daí, e o whence, que também é a partir de onde, a partir de qual lugar. Então, this is the city of Norfolk, whence came a famous composer. A cidade de Norfolk, de onde veio um famoso compositor, né? E hence indica portanto. Mas aí são outras construções que não é exatamente aquela que eu estava falando do here, do there e do where. Por exemplo, você vai falar num documento formal, você pode escrever the evidence attached therein is very valid. A evidência anexada dentro deste, no herein, dentro deste documento, herein. The herein attached evidence is very important. Herein. Você vê herein, você fala, nem consigo ler, né? Parece herein, parece até que está em alemão ali, herein. Não é herein, é herein. A evidência anexada neste, ou seja, neste documento, herein. Então, por enquanto, esses são os principais tópicos que eu abordo na minha mentoria de inglês avançado. Você que acha que fala inglês bem, comigo você vai aprender que você não fala inglês bem. Comigo é que você vai saber passar seu inglês do seu nível legalzinho aí para um nível profissional. Um nível sério, profissional, de alguém que fala inglês realmente a ponto de competir até como falante nativo, com sofisticação e erudição, né? E isso você consegue na mentoria MOPC, entrando em contato comigo aqui pelo e-mail
Você pede aí as condições, a gente debate aí qual é o plano que vai escolher. Você pode escolher outras línguas, alemão, sueco, holandês, polonês, italiano ou russo. E a gente se vê na mentoria, né? Ou então no próximo vídeo. Até mais.